Duarte Guimarães é presidente da Caixa desde 3 de janeiro de 2019. Coordenou um amplo processo de reestruturação no banco com a troca do management e o foco em produtos-chave, tais como crédito imobiliário, consignado e a pequenas empresas. Como resultado, obteve a retirada da ressalva dos balanços do banco e os maiores lucros da história, 21,1 bilhões em 2019, superior em 103% comparado a 2018, e 13,2 bilhões em 2020. Em 2020, liderou o maior movimento de inclusão social, digital e financeira do Brasil, que consistiu no pagamento de auxílio emergencial para a população mais carente, alcançando mais de 67,9 milhões de pessoas, totalizando mais de 293,1 bilhões de reais em pagamentos. Este movimento durante a pandemia da Covid-19 foi possível via o uso da plataforma digital Caixa Tem. No total, mais de 121,3 milhões de pessoas receberam pagamentos sociais pela Caixa durante a pandemia, seja o auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS ou benefício de emprego e renda. Pedro Guimarães possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo coordenado diversas operações no âmbito de mercado de capitais, incluindo ofertas públicas iniciais de ações e reestruturações de empresas, com destaque para os processos de privatização dos bancos Banespa, Banerj, Benji, Banestado e Meridional. Pedro é PhD e mestre em Economia pela University of Rochester, mestre em Economia pela FGV do Rio de Janeiro e bacharel em Economia pela PUC do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Bom, ser presidente de um banco, né, como a Caixa, que em muitos municípios carentes do país é um banco de presença determinante, requer uma gestão muito ligada à responsabilidade social. Como que esse olhar vem mexendo com a Caixa ao longo dos últimos anos? Marina, a sua pergunta é muito importante, porque o que nós descobrimos quando chegamos à Caixa era um discurso que não era a realidade. Alguns exemplos simples. Nenhuma mulher era nem vice-presidente, nem diretora. Nenhuma. De 40. Não havia nem 5% das pessoas com deficiência como empregados do banco. Era 1,5%, apesar de ser lei. Não havia o balanço, é um pouco mais técnico, mas o que significa? Os balanços da Caixa, do Fundo dos Trabalhadores, FGTS, e do Fundo de Investimento dos Trabalhadores, os três estavam com ressalva. O que significa isso? O balanço não era levado a sério. Então, nós tínhamos problemas na Caixa, tanto do ponto de vista social, porque a Caixa não estava fazendo o seu papel social, quanto do ponto de vista financeiro, porque a base do banco, que é o balanço financeiro, não era assinado de maneira correta. Só para que vocês tenham uma noção, a Petrobras, com todo o escândalo dela, não ficou nem um ano com o balanço em ressalva. A Caixa estava há mais de 3 anos e o FGTS há 9 anos. Quase uma década com o balanço sendo ressalvado ano após ano. Então, o que nós encontramos foi algo muito intenso, onde a Caixa estava constante nas páginas policiais e não nas pautas de economia e muito menos nas sociais. Nossa, e agora nós temos a sua participação nas nossas redes sociais, usando a hashtag Novo Sem Censura. Então vamos ver quem enviou aqui algum comentário ou pergunta. Já agradeço, Lu Raiol, obrigada pela sua participação. O sonho da casa própria está bem próximo da classe mais carente. Eu pergunto ao senhor se para os brasileiros da classe B e C existe algum plano de massa. Lu, obrigado pela sua pergunta. A Caixa é o banco da habitação, em especial da baixa renda. Hoje, 99,9% do financiamento à baixa renda, que se chama Casa Verde e Amarela, é realizada pela Caixa Econômica Federal. Ou seja, o único banco que financia as pessoas, e aí não é nem B, é C, D e E,
porque é exatamente este o programa do governo federal que faz com que as pessoas mais carentes tenham acesso à casa própria. E aí tem um ponto importante, Marina. A gente viaja quase todo final de semana. Já foram 108 finais de semana. Eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, estou há 3 anos em Brasília. Não é a realidade que nenhum de nós vive aqui. A realidade do Brasil é muito diferente. E uma coisa que eu já conversei muito aqui é o seguinte: não adianta achar que as pessoas carentes têm alguma condição de pagar. Não tem. Então, quando você fala daquelas pessoas que moram no interior do norte e do nordeste, esse é um programa de transferência, como é o auxílio emergencial. Mas, para isso, tem que sair de Brasília e ir no interior do Piauí, no interior do Acre, no interior de Roraima, onde você vê pessoas que moram em casas sem telhado, de barro, com todo tipo, banheiro não existe. É uma coisa assim muito emocionante no sentido de como é que essas pessoas vivem com crianças numa situação de miséria. E aí achar que estas pessoas podem pagar 50, 100 reais por mês é não ter a relação com a realidade. Então, há uma parcela da população que precisa de um programa de transferência de renda via habitação popular. Um pouco acima, existe uma capacidade de pagamento pequena. E a parte de cima é a classe média, a partir da classe média, onde a Caixa também tem quase metade do mercado. Então, são 3 nichos onde o governo federal basicamente faz uma transferência de renda pelo programa mais básico de habitação popular, que consegue cobrar alguma coisa é muito importante, porque é menos do que o aluguel. Então, é algo muito relevante, porque as pessoas conseguem chegar ao sonho da casa própria. E aí, o grande diferencial é quanto que ela faz de entrada. Isso é muito... O que é o coração do programa Casa Verde e Amarela? É um subsídio para a entrada. Uma coisa muito simples. Se tem um apartamento que custa 100 mil reais, a pessoa, por exemplo, paga 300, 400 reais de aluguel. Ela não vai ter 15 ou 20 mil reais para dar de entrada. Não. Então, esse programa do Casa Verde e Amarela, esse subsídio, basicamente, à entrada. Muito bem. Nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá fazer perguntas de até 1 minuto para o nosso convidado. Então, eu peço que a Débora Bergamasco faça sua primeira pergunta para o presidente da Caixa. Boa noite, presidente. Boa noite, Marina, Rafael. Boa noite a todos. Bom, estou na frente do presidente da Caixa, né, Marina? Eu tenho que perguntar o que muita gente quer saber. O senhor está falando aí de financiamento, de habitação. A gente está vendo a cada reunião a taxa Selic subindo. E aí gera uma preocupação nas pessoas. O valor, a taxa de financiamento habitacional pela Caixa, quero que o senhor me dê uma projeção aí por pelo menos 1 ano. Vai subir, presidente? Já posso? Já, por favor. Débora, primeiro eu quero agradecer aqui a todos vocês 3, né, Marina? Porque a Débora, a gente já conversa há bastante tempo. O Rafael é muito duro, hein? Já estou me preparando para as perguntas aqui que vai vir bomba. E a Débora é mais matemática. Bem, não vai subir. Porque o que acontece? Nós fazemos um empréstimo, sua pergunta é muito importante, Débora. Nós, quando emprestamos, olhamos o que nós chamamos de taxa de juros de longo prazo. Porque quando você faz um empréstimo de 25, 30, 35 anos, não importa muito a taxa de juros de hoje. E mais a taxa de juros de 8 anos. É uma coisa um pouco mais técnica, o DI de 8 anos, que já há 1 ano aumentou muito. Então, na verdade, o nosso ajuste não é de agora, é de 6 meses atrás. Só que a Caixa é o banco de todos os brasileiros e o banco da matemática. Marina, quando você falou dos recordes de lucro, esses recordes aconteceram porque nós hoje somos técnicos e matemáticos. O que significa isso? Nós queremos ajudar, mas ao mesmo tempo a Caixa precisa de um resultado sólido para poder emprestar um microcrédito, para poder fazer para as pequenas e microempresas o que nunca foi feito. Então, objetivamente, Débora, nós já temos levado isso em consideração nos últimos 9 meses
existiu sim um pequeno ajuste, então houve um pequeno aumento. Na verdade, não é um aumento, é uma redução do desconto. Então, essa redução do desconto ela já aconteceu de 0,5%, mas ela já está estabilizada e, pelo contrário, a taxa longa ela está até caindo em alguns aspectos, porque o mercado começa a precificar que a inflação que houve esse aumento, ele na verdade foi um aumento de curto prazo. Então, para o mercado, o mais importante é entender o seguinte: olha, tivemos uma inflação maior, pressão de alimentos e outras questões, o próprio câmbio se desvalorizou, mas o que vai acontecer nos próximos 6 meses e 1 ano? E o aumento da taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central comunica ao mercado nas suas reuniões, também foi importante para segurar a expectativa de juros de longo prazo. Então, objetivamente, para o crédito imobiliário, o que é importante é essa taxa longa de 5 a 8 anos. E ela parou de subir e nós já ajustamos 6 meses atrás, mas é basicamente pouco perceptível. Rafael Veleda, por favor, a sua primeira pergunta para o Pedro Guimarães. Obrigado, boa noite a todos. Vai fazer jus ao que ele falou? Não, aqui a conversa é amistosa, né, presidente? Mas o brasileiro quer saber muitas coisas e um dos assuntos que está nos trendings no momento é o Bolsa Família. Queria saber se o senhor tem participado aí das discussões, queria saber por que está demorando tanto, qual é a dificuldade do governo em conseguir fechar esse novo programa social. E da parte da Caixa, eu quero saber qual o desafio de pagar para um público que vai ser maior. Rafael, vou começar da segunda pergunta, né? Nós chegamos a pagar ano passado 90 milhões de pessoas todos os meses. Quando nós começamos a pagar o auxílio, os Estados Unidos ainda estava enviando cheque. E em 20 dias nós pagamos 50 milhões de brasileiros, sendo que 38 milhões eram os considerados invisíveis e que nós não só descobrimos eles, como pagamos ao redor de um mês. E todos os meses desde então. Neste momento, nós estamos pagando do auxílio 40 milhões de pessoas, fora outros benefícios. Então, hoje, nesse mês, nós vamos pagar ao redor de 55 milhões de brasileiros os benefícios mais diversos. Então, do ponto de vista do pagamento do Bolsa Família ou de qualquer programa de transferência de renda, essa parte está muito operacional. Porque não estou com o celular aqui, mas é via o Caixa Tem. Ou seja, as pessoas já têm a conta, são 109 milhões, é o segundo maior banco digital do mundo, perde só de um indiano, e essa é a parte tranquila, já está totalmente organizada. Mais do que isso, já em primeira mão, eu já tenho falado isso, mas nós vamos anunciar o maior programa de microcrédito pelo Caixa Tem. Isso é importante porque a gente vai conjugar o final do auxílio com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas. Quando que isso deve acontecer? Setembro. Tá. E a saída vai ser lá para o final de outubro e nós vamos conjugar com 2 grupos. O grupo que vai receber o Bolsa Família, este grupo não tem condição de pagar, então é uma transferência de renda, e o grupo que tem condição de pagar, que hoje muitas vezes recebe o auxílio emergencial e passará a receber um crédito que pode ser bem relevante, de R$ 500 a R$ 3 mil, e já pré-aprovado. Essa é uma grande novidade, ou seja, simplesmente a pessoa precisa clicar e ela vai saber, que é 18 a 24 meses, as parcelas. Isso é muito importante, porque as pessoas mais humildes, e não só as mais humildes não, a maioria das pessoas não consegue fazer o cálculo de juros compostos, etc. Então, o importante é quanto que eu vou pagar por mês e se isso cabe no orçamento dela. Então, este programa nós já vamos lançar quando for realizar o Bolsa Família. O Bolsa Família, a Caixa Econômica e eu estamos envolvidos na parte operacional. Quem realmente está fazendo essa discussão é o Ministério da Cidadania com o Ministério da Economia. Mas qualquer programa que seja o que nós estamos fazendo do auxílio, seja o Bolsa Família que nós já pagamos,
ou qualquer outro programa será feito pela Caixa. E vamos operacionalizar tanto pelo Caixa Tem quanto pela rede de agências. E aí, Marina, é um ponto importante. A Caixa é o único banco que está abrindo agências. E isso, de novo, volta ao Caixa Mais Brasil e às casas sem telhado. Porque as pessoas, quando me perguntam por que todo mundo está fechando a agência e vocês estão abrindo, a resposta é simples. Vai para Tabatinga, na tríplice fronteira lá, no meio da floresta amazônica com Peru e Colômbia, Pacaraima, que tem mais venezuelano, a gente paga o auxílio emergencial para dezenas de milhares de venezuelanos, e assim vai, entendeu, Marina? Então, essa eu acho que é a resposta, não fui tão objetivo aqui, mas acho que eu falei de vários assuntos. Nós vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Débora, por favor, a sua segunda pergunta. Presidente, o senhor comentou agora, né, sobre o pagamento do auxílio emergencial. Eu sei que a Caixa, né, operacionaliza o auxílio, mas eu gostaria de saber se o senhor pode antecipar aqui em primeira mão, hein, Marina? Se o senhor pode antecipar algo sobre o calendário de pagamento aí dessa nova parcela para as pessoas que não são do Bolsa Família, né, que se cadastraram pelo Caixa Tem. Excelente pergunta. Cada mês, toda a base das pessoas que podem receber o benefício, ela é reanalisada pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Quando nós começamos a pagar essa segunda tranche, nós realizamos um calendário, não era maior não, era um calendário parecido com o que nós fizemos ano passado. Mas o que aconteceu? Como o Caixa Tem está mais eficiente, como mais pessoas utilizam, hoje 40% das pessoas não vão às agências. Quando a gente começou em abril, 1% não ia à agência. Então, o que aconteceu? Nós antecipamos o calendário em até 3 semanas. Mas, para ser objetivo, Débora, todo mês a gente analisa e terá, sim, uma antecipação. Nós vamos antecipar todo o calendário que já foi anunciado. E por quê? Minimizando o tempo para que as pessoas possam ir às agências. Por quê? Porque como é que é? Talvez nem todo mundo saiba. Nós primeiro realizamos o pagamento na conta digital. Este pagamento as pessoas podem utilizar para pagar contas, comprar na internet, só que o que acontece? Nem todo mundo consegue. Sim. E as pessoas do Bolsa Família, que hoje não precisam, porque elas já podem sacar imediatamente, normalmente é um filho, uma filha, um neto ou um neto. Dificilmente as pessoas mais humildes e já com mais idade têm a capacidade ou conseguem utilizar. Mais do que isso, elas precisam de ajuda normalmente para sacar no banco 24 horas. Então, imagina utilizar um aplicativo. Mas, 2 ou 3 semanas depois, as pessoas podem ir às agências e sacar em dinheiro. Então, objetivamente, nós estamos encurtando esse espaço, porque cada vez menos pessoas precisam ir às agências. Isso ajuda na questão das filas. Uma outra resposta também que é importante ligado a isso, Marina, que eu recebo muitas perguntas quando é que a gente vai voltar ao horário de 10 horas da manhã? Porque o único banco que abre às 8 horas da manhã é a Caixa Econômica Federal. Ano passado, nós abrimos 22 sábados. Então, nós abrimos 8 horas da manhã, não precisamos mais abrir aos sábados, e isso é muito importante no Nordeste. Nós temos uma demanda maior do Sul, em especial para voltar às 10 horas da manhã, e no Nordeste de manter às 8 horas da manhã. Então, essa é uma discussão que nós estamos tendo. Quando terminar o pagamento do auxílio, a gente normaliza. Eu vou até não passar para você imediatamente, porque você está tangenciando esse cuidado e essa atenção às pessoas humildes, que é ainda um grupo muito grande no Brasil, e são muitos Brasis aqui, mas eu fico pensando a dificuldade de treinamento dos profissionais para que em cada agência você tenha pessoas capacitadas para ter a paciência que isso envolve, para ter, de uma certa forma, um cuidado muito grande com cada uma dessas pessoas, porque há uma dificuldade de entender o processo, os juros compostos, né, o que vai acontecer comigo e não fazer a pessoa entrar numa, digamos assim, de forma bem simples, furada. Marina, excelente pergunta. A Caixa, quando eu falei do que eu percebi quando eu
comecei na Caixa Econômica, no dia 2 de janeiro, você tinha, de uma maneira muito clara, em governos passados, dito pelos auditores, que não assinavam balanço, um uso político. E isso fez com que alguns empréstimos para grandes empresas gerassem prejuízo, porque elas não pagaram. Já os empregados da Caixa, primeiro termo, né, eles não gostam de ser chamados de funcionários, então o empregado é porque é uma demanda deles. Os empregados da Caixa, eles têm um viés diferente. Então, eu sempre me emocionou isso. É muito claro esse cuidado com os clientes, porque você não vê os clientes da Caixa, muitas vezes, por serem mais humildes, eles não se sentem tão bem em outros bancos. Se você entrar na agência da Caixa e de outros bancos, você verá essa diferença. Então, isso é uma coisa que já tem muito tempo. Este cuidado com os clientes, na grande maioria, isso já existia. E por quê? Não foi por causa do auxílio. Se você entrar na agência da Caixa Econômica, você vai ter uma pessoa mais humilde que ela não sabe ler, por exemplo, mas ela não vai falar que sabe ler. Ela vai falar que ela esqueceu o óculos. E aí tem um cuidado, não só dos empregados da Caixa, mas dos terceirizados, para ajudar. Por isso é que nós estamos contratando 10 mil pessoas. 4 mil empregados e 6 mil terceirizados, seguranças, etc., porque nós estamos nessa expansão de agências, em especial em cidades que não têm agências da Caixa e no interior do Norte e do Nordeste. Os 2 estados que nós estamos abrindo mais agências são Pará e o Maranhão. E a grande pergunta era por que estados e essas cidades não tinham essa presença da Caixa tão forte. Eu vou voltar a conversar um pouquinho sobre essa expansão com você, mas vou dar a oportunidade do meu colega Rafael falar. Lembra você de casa que no próximo bloco nós teremos o quadro Debatendo, que é o momento de exposição de argumentos dos nossos convidados e com os comentários do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Rafael, agora sim, a sua segunda pergunta, por favor. Presidente, o senhor falou já desse programa de microcrédito, tem falado, é um microcrédito para pessoa física, né? A gente sabe que com a pandemia, as empresas brasileiras, principalmente as micro e médias, elas saíram muito machucadas, algumas estão fortemente endividadas. Então, eu queria perguntar como é que o senhor imagina a retomada e o que pode ser oferecido pela Caixa, pelo poder público, para esse pequeno empresário que está endividado e também para aquela pessoa que pensa em abrir uma empresa, pensa em investir agora, nesse momento. É muito importante, Rafael. Nós temos um programa do governo federal chamado Pronamp, que está neste momento, e outro chamado FAMP. Esses 2 programas, esse com parceria do Sebrae, são programas de financiamento a micro e pequena empresa. A Caixa é o líder, basicamente sozinho nesse FAMP, que é com o Sebrae, e o líder nesse do Pronamp. Isso é importante. Nós emprestamos 0 para grandes empresas durante a pandemia. 0. A Caixa não é o banco que vai fazer a diferença para grandes empresas. Nós queremos fazer a diferença para micro e pequena empresa. É exatamente o que aconteceu, e eu vou dar um exemplo claro, simples. Eu nadei 20 anos no Flamengo, a piscina tem o nome do meu pai, e a primeira coisa que nós fizemos foi acabar com o patrocínio de clube de futebol. Clube de futebol profissional não precisa da Caixa Econômica Federal. O Flamengo fez o melhor ano dele em 2019, desde a época do Zico. Demonstração matemática que não precisa. As micro e pequenas empresas precisam. Então, hoje, desde o começo da pandemia, nós emprestamos para 500 mil de empresas micro e pequenas, mais de 40 bilhões de reais. Neste momento, estamos fazendo operações, e Marina e Débora, a média de 86 mil reais. E aí eu vou entrar num outro problema. Então, o seu ponto é importante. Estamos focados, o governo tem esse programa e a Caixa, nesta gestão, deixa de fazer empréstimo para grandes empresas, para micro e pequena. Nós tínhamos com 2 empresas quase o valor para esse 500 mil de empresas que nós estamos emprestando hoje. E tem uma questão simples. De novo, voltando ao balanço.
Quando você empresta 10 bilhões de reais para uma empresa só, 1%, que pode ser uma taxa de propina, é 100 milhões de reais. Quando você empresta 86 mil reais, 1% não é nem R$1.000. Ora, R$1.000, poucas pessoas vão arriscar uma maluquice maluca para ir para a cadeia. 100 milhões de reais, talvez não. E talvez explique por que você tinha pessoas que foram presas e que fizeram delação nesta questão em governos anteriores, exatamente nestas operações de empresas grandes, que não pagaram a Caixa Econômica Federal, foram analisadas pelo Ministério Público. Então, de maneira objetiva, neste governo, na minha gestão, ao invés de emprestar para as grandes empresas, qual que é o foco? Micro e pequenas empresas. O microcrédito é fundamental, nós estamos adiando há 1 ano. Por que nós ainda não fizemos o microcrédito? Por causa da questão da saída do auxílio emergencial. E nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já para o nosso debate, depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível, a sua participação usando a hashtag Novo Sem Censura e uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindos de volta ao Novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Pedro, eu gostaria de começar esse bloco com uma pergunta, porque agora no final de julho a Caixa anunciou a abertura de 268 agências, você até já estava comentando um pouquinho sobre isso no último bloco, 100 delas especializadas em agronegócio. Esse movimento vem só para preencher uma lacuna ou também é uma aposta na retomada econômica desse setor que é tão importante para o país? Marina, obrigado pela pergunta. No começo, quando você me apresentou, eu fiquei muito feliz, né? Foram muitos anos de estudo de economia. E é muito claro, a grande pergunta é por que a Caixa não estava no agro? Porque se você pensar nos próximos 50 anos, qual será a vantagem comparativa do Brasil? A agricultura, o agronegócio. A China e a Índia vão continuar esse processo secular de crescimento de renda per capita e eles vão ter que comer. E qual é o único país do mundo que vai conseguir produzir alimento e a parte de proteína? Brasil. Então a pergunta é reversa. Nós já teríamos começado ano passado, mas a Caixa focou no auxílio emergencial e neste ano nós já fizemos 6 vezes mais crédito do que tinha quando nós assumimos, mas queremos mais. Queremos ir até 35 bilhões de reais no meio do ano que vem, primeira vez que a Caixa está no Plano Safra e daqui a 2 anos queremos ser o maior banco de agronegócios do Brasil. Para isso, nós precisamos expandir a presença física, então são 100 agências, e ter um relacionamento muito profundo. Então, de novo, a maioria das visitas do Caixa Mais Brasil tem sido para os negócios ligados ao agro. Nesse final de semana, inclusive, nós tivemos em Presidente Prudente e antes no Paraná, e foram mais de 6 fazendas que nós visitamos, dos mais variados negócios, em várias operações grandes de infraestrutura. Esse é outro ponto importante. A Caixa não vai focar em financiamento de capital de giro de 1 ano. Isso, na minha opinião, é um erro estratégico. Porque em 15 anos, que é onde nós vamos focar, financiamento de silo, de armazém, de irrigação, ou seja, aquilo que muda a realidade das fazendas e dos empresários. E por que isso é importante? Porque em 15 anos você vai ter 2 ou 3 quebras de safra. Está aí uma geada que vai impactar. Mas em 15 anos, ao financiar
irrigação, silos ou armazéns, você quadruplica o valor da terra. E como a minha garantia é a terra, a Caixa não vai perder. Então, esse é um ponto muito importante e ajuda o Brasil, porque quando você olha, por exemplo, aí uma questão objetiva, você vê um fazendeiro que tem, por exemplo, Unai, noroeste de Minas Gerais, que nós visitamos vários. Do lado da fazenda dele, tinha pecuária extensiva. Só que a terra que ele tinha preparado estava 4 vezes o valor. Logo, se você financiar irrigação na terra ao lado para plantar feijão, soja e milho, você gera valor para o país inteiro, porque você vai ter mais exportação, valor para o empresário e valor para a Caixa Econômica. Então, o que nós vamos fazer é isso junto com o Pronaf. O que é o Pronaf? É o Casa Verde Amarela do campo. Ou seja, a Caixa vai financiar aqueles que não tinham renda, aqueles agricultores pequenos, que normalmente ninguém quer financiar, e os médios agricultores para silos, armazéns e irrigação. Chegou a hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento. O nosso convidado vai comentar as exposições em até 4 minutos e, na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até 1 minuto. Depois, o nosso convidado voltará a poder fazer os seus comentários. E vamos ao nosso Debatendo. Débora, por favor, a sua exposição de até 2 minutos. Bom, queria dizer que quem anda pelas cidades, né, cidades grandes, cidades médias, até cidades pequenas, eu acho muito difícil, assim, você não sentir quanta gente, não ter percebido quanta gente foi para a rua, quanta gente está morando na rua, famílias inteiras, pessoas que às vezes pagavam aluguel, hoje não tem dinheiro para nada, com as crianças, né, a gente pensa qual que é o futuro dessa criança vivendo na rua. É muito difícil, deve ser muito difícil para um pai também dizer, pessoal, pega as coisas e vamos para a rua, né? E eu queria entender por que isso não é uma prioridade máxima dos governantes. E eu digo Poder Executivo, Legislativo, né? O presidente até comentou sobre o financiamento, o Casa Verde Amarela. Mas essa questão do faixa 1, né, que é a questão da transferência de renda, é algo muito importante, devia ser massivo, tem que ser prioridade, porque dinheiro no Brasil não falta. Rafael, agora a sua vez, por favor. Eu gostaria de falar um pouco sobre algo que é muito caro para quem trabalha na gestão pública, que é o dinheiro público. No Brasil, todo personagem que surge no noticiário agora, por exemplo, alguém que foi tentar contrato milionário de vacina no Ministério da Saúde, a gente vai pesquisar se a pessoa recebeu o auxílio emergencial no ano passado e a chance é grande. Teve uma auditoria do Tribunal de Contas da União que estimou que foram 54 bilhões de reais pagos indevidamente a mais de 7 milhões de pessoas. E eu sei que existe uma tentativa do governo de recuperar esse dinheiro, mas dados de abril desse ano mostram que a devolução estava em torno de 4,7 bilhões, talvez esteja passando agora de 5 bilhões, mas a gente tem um gap aí, de 50 bilhões de reais que poderiam pagar muito mais auxílio, meses de auxílio para outras pessoas que precisam realmente, ou podiam entrar nos programas aí que são urgentes para essas pessoas que precisam mais, como a Débora falou aqui. Então, é uma coisa que me deixa preocupado, assim, eu fico pensando o que o governo está fazendo para recuperar esses 50 bilhões, esses perto de 50 bilhões, porque eu vejo até projetos de lei lá no Congresso buscando perdoar essa dívida. Então, gostaria que o presidente da Caixa pudesse nos falar, esse dinheiro ele está perdido? Então, agora chegou o momento. Pedro Guimarães, as suas considerações em cima do que foi dito pelos nossos debatedores. Primeiro, eu acho que é muito importante esses 2 pontos,
né, o ponto do Rafael, eu estava até conversando semana passada com o ministro Onyx, e o número que ele me passou era de 0,38%, que houve não vou lembrar se é 0,35%, mas era menos de 0,5%, um valor muito menor, inclusive, do que foi nos Estados Unidos, e que houve aí algum engano, certamente, muito grande, desses números que foram realizados. Até porque todo mês havia uma reanálise das pessoas. Então, não é que nós começamos com um grupo e essas pessoas receberam durante 9 meses. Não. Você, certamente, no primeiro mês foi o mais complicado, porque foi aquele mês inicial, mas mês após mês você teve um número cada vez menor de falhas. Então, esse número é muito importante e certamente nós não vemos nem de perto um valor tão grande quanto esse. O que não significa dizer que nós não tenhamos ido fortemente contra aquelas pessoas que receberam. Inclusive, na Caixa, vários perguntam como é que fazem para pagar, porque chegam lá com uma guia de pagamento de imposto de renda. E outra coisa importante, neste governo, eu posso dizer por mim, o meu imposto de renda todo mês fica menor, né? Os meus bens ficam menor. Nós estávamos falando de pessoas antes que eram presas, que achavam 50 milhões de reais em algum lugar. O meu imposto de renda é menor ano após ano. Isso como presidente de uma estatal do tamanho da Caixa Econômica Federal. Isso é uma demonstração matemática de que no governo Bolsonaro as pessoas são honestas e, do meu ponto de vista, não roubo, não deixo roubar e vou atrás de quem rouba. Isso é uma realidade e por isso que depois de 9 anos a Caixa Econômica Federal conseguiu retirar a ressalva da Caixa no balanço, a ressalva no FGTS e a ressalva do FI-FGTS. Os 3 com ressalva quando este governo começou. O ponto da Débora é muito importante. A questão da habitação é fundamental. E isso é um foco desse governo e, por isso, uma discussão em relação a um programa de habitação ainda mais profundo. Esta questão daquelas pessoas mais humildes, eu concordo, não há como, na população mais humilde, e aí não é nem o faixa 1, aí é um pouco mais de detalhe, que a gente não tem tempo aqui. FAR, PNHR, ou seja, existem programas de habitação popular para pessoas que moram no meio da floresta, no interior do Nordeste, e essas pessoas claramente não têm condições de pagar. Então, esta é uma discussão para o governo federal e para o Congresso e sempre pode ser melhorado, porque esse é um ponto muito importante. Débora, você tem agora mais um tempo para sua réplica. A gente sabe, né, presidente, que, enfim, o senhor como presidente da Caixa não faz política de governo, né, não faz política de Estado, apenas viabiliza aí os pagamentos, mas é importante que tenha, assim, um programa maciço, porque não tem como, o senhor colocou, não tem como cobrar de certas pessoas. A gente sabe que a pessoa, ela não tem dinheiro para comer, né? Ela luta ali para comer e as pessoas merecem, sim, né? Ter casa e tal. A gente tem aí, o Congresso aprovou, enfim, o presidente, pelo jeito, não vai vetar, um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, né? Então, foi uma opção acabar com o financiamento privado de campanha, sim, mas um fundo desse tamanho, você pensa, o que não poderia ser feito para as pessoas que realmente precisam, né? Será que para uma eleição realmente ser democrática, enfim, as pessoas poderem apresentar suas plataformas, precisa mesmo de tudo isso? Será que esse dinheiro não poderia realmente ir para as pessoas que precisam mais? Como, por exemplo, essa questão de você ter aí um faixa 1, né, livre de pagamento? Rafael, agora a palavra está com você. Tanto a minha preocupação quanto a da Débora é esse dinheiro público que a gente
acha que poderia ser usado nessas urgências, né? Eu entendo sobre essa questão do auxílio emergencial pago a quem foi indevido, que era urgente pagar e que era urgente começar e que a criação de regras era difícil, mas eu espero que isso que aconteceu sirva para, nos próximos programas, a gente está chegando aí a um programa grande, que sirva para que o dinheiro chegue para as pessoas que realmente mais precisam, que tenha servido como um aprendizado. E agora o nosso convidado, Pedro Guimarães, tem até 2 minutos para suas considerações. O que o senhor tem a dizer? Essa melhora que nós temos tido, ela é tão clara que hoje nós pagamos o auxílio emergencial e 20 outros programas de governo e não há mais essa discussão. Esses números, e eles são muito importantes, a validação, o governo não reconhece, mas nem de perto, esses números que o Rafael falou. O que nós temos é menos de 0,5%, um programa muito eficiente, que inclusive foi validado pela CGU e pela população. Entendo que toda essa questão de investimento social é fundamental e que há no governo federal a relação com o Congresso e com o Executivo, que é uma relação de discussão. Então, nesta parte, eu não vou conversar, até porque o foco é o seguinte, qual é a operacionalização que a Caixa tem dos programas sociais, e o que eu vejo dentro do governo federal é uma preocupação de todos os ministros e, acima de todos, do presidente Jair Bolsonaro, de ajudar o máximo possível a população carente. Inclusive, em várias viagens que nós fizemos, eu vi algo que eu não imaginava que as pessoas fizessem. É um presidente ouvir da população e, ao ouvir da população, demandar dos seus ministros que aquilo seja realizado. E, para finalizar, Marina, o que eu posso falar é que, inclusive, esta abertura de agências começou de uma pergunta do presidente, sendo analisada matematicamente, do ponto de vista do benefício para a Caixa e para a população, de uma série de agências que ele ia nas cidades, não tinha, e as pessoas perguntavam. Algumas agências nós viabilizamos e outras não. Mas o que para mim é importante? O presidente estava em cidades que não tinham muitos habitantes, ouviu as demandas e ligou para o ministro ou para mim para resolver. Então, eu entendo de uma maneira muito clara que é o que o governo Bolsonaro quer, ajudar a população, em especial mais carente, de uma maneira honesta e que tenha esse contato olho no olho. E agora nós temos a sua participação nas nossas redes sociais, você que usou a hashtag Novo Sem Censura. Vamos ver quem enviou uma pergunta, vai aparecer aqui no telão. Obrigada ao Gomes Kelly. Gostaria de saber se é possível brasileiros que vivem no exterior financiar uma casa pela Caixa. Gomes, eu já tinha até recebido... Olha para onde. Agora está livre, agora está livre. Gomes, não. Por quê? Sua pergunta é importante. A Caixa ela não tem um financiamento, um funding externo. O nosso financiamento ele vem de 2 bases, da poupança, que é um financiamento local, em moeda local, em reais, e do FGTS, que é exatamente o Casa Verde e Amarela para as pessoas mais humildes. Então, não é possível para fazer, a não ser que você tenha, por exemplo, um depósito de poupança no Brasil. Você pode abrir uma poupança no Brasil ou uma conta no Brasil e aí você consegue esse financiamento. Mas você não consegue financiar uma casa fora do Brasil e você tem que ter algum comprovante de renda ou de propriedade no Brasil, ou seja, de uma maneira objetiva. Olha, eu moro fora, moro nos Estados Unidos, trabalho nos Estados Unidos, há 10 anos eu não tenho comprovante de renda no Brasil, nós não conseguimos fazer o financiamento. Depois de um rápido intervalo, nós faremos mais perguntas, teremos a sua participação nas redes com a hashtag Novo Sem Censura e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já.
Sem Censura de hoje debate a transformação digital do banco, Caixa Econômica Federal, e as perspectivas do cenário econômico do país. O nosso convidado é o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. E agora nós teremos a última rodada de perguntas dos nossos debatedores. Por favor, Débora, a sua questão para o Pedro Guimarães. Presidente, o senhor imprimiu uma gestão muito diferente de outros presidentes de banco, né? O senhor, em primeiro lugar, anda de crachá, né? O pessoal pede para o senhor tirar, o senhor fala, não vou tirar, não. O senhor viaja pelo Brasil todo, entra no manguezal, abraça as pessoas, senta no chão, come, enfim. Isso é muito admirado, por um lado, mas, o senhor sabe, causou uma ciumeira aí em outros executivos e até do pessoal da política mesmo, que vê no senhor, né, um comportamento de quem quer ser candidato a alguma coisa. Apoiadores do seu nome, entusiastas do seu nome, dizem, usando aqui o que o presidente falou, que o senhor não tem cara de cunhado e que talvez o senhor seria um ótimo candidato a vice-presidente. O senhor aceitaria essa missão ao lado do presidente Jair Bolsonaro? Paulo Guedes falou isso. Senti que os dois queriam fazer essa pergunta para você. Eu tenho um orgulho imenso de ser o presidente da Caixa. Eu conheci o presidente em março de 2017 e viajei com ele para falar com investidores nos Estados Unidos em outubro de 2017. Então, uma coisa que é muito claro para mim, eu vou falar coisas aqui de coração aberto. Muita gente que virou Bolsonaro depois dele ter ganho. Muito. Eu gostava do presidente muito antes dele ter chance. E no mercado financeiro, eu devia ser o único apoiador dele, lá em 2017. Então, eu gosto do presidente, acredito no presidente. E a confiança que ele e o ministro Paulo Guedes me deram para liderar a Caixa é uma coisa que é um sonho. Exatamente pelo que nós falamos. A Caixa era um banco que estava nas páginas policiais. E hoje ela está nas páginas tanto sociais quanto financeiras. Objetivamente, eu quero e tenho enorme orgulho de ser o presidente da Caixa Econômica até dezembro de 2022. E tenho um chefe, que é o ministro Paulo Guedes, que eu sou muito próximo, e o presidente da República. É uma conversa para o presidente da República, não para mim. Mas o que eu posso te dizer eu tenho um enorme orgulho e transformou a minha vida. Ontem, nós chegamos meia-noite de Presidente Prudente, pegamos 2 ou 3 conexões. Eu ouvi várias vezes, e quando um controlador de voo, uma pessoa um pouco humilde, eu falo com todo mundo mesmo, e a gente tira foto, não sei o que, antes de entrar no ATR 600, aquele... E ele falou assim, olha, eu gostei de você porque vocês chegaram aqui meia-noite, de quinta para sexta-feira, e estão voltando, sei lá, meia-noite ou 10 horas. Porque talvez a impressão das pessoas é que o presidente da Caixa ia andar de um avião, sei lá o quê. Não, nós vamos como a população. Então, foco na Caixa Econômica. Rafael, por favor, a sua pergunta. Presidente, o senhor estava falando que veio da iniciativa privada, né, para esse governo, porque acreditava. O senhor chegou num governo, entrou num governo de viés liberal. O chefe do senhor chegou a dizer que queria privatizar tudo, até a empresa do senhor, no começo. Queria saber o que mudou nessa perspectiva pessoal que o senhor tem sobre o papel do Estado com essa enorme crise que a gente está enfrentando e que foi tão necessário o papel da Caixa. Há um ano a gente conversou e o plano do senhor estava mais na privatização da Caixa Seguridade, da Caixa Loterias, da Caixa Cartões. Isso mudou? Rafael, nos IPOs, nas aberturas de capital. Sim. Quando nós conversamos, lá ainda, antes do presidente ganhar, havia toda uma discussão de venda de ativos. A Caixa era o último desses de qualquer discussão. O presidente nunca nem pensou em abrir a discussão em relação à Caixa. Então, de uma maneira muito clara, nós sabíamos que a Caixa era uma empresa que era intocável. Só que havia uma grande dúvida do que a gente ia encontrar lá. E quando eu assumi, já troquei
105 dos 120 principais executivos, para deixar muito claro que quem mandava era o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e eu. Quando nós fizemos isso, a outra questão foi viajar pelo Brasil inteiro. E aí mudou a minha vida. Porque o primeiro lugar que a gente foi Roraima. Fomos ao Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia. E interior do Piauí. Não foi Teresina. Nós fomos para Oeiras, que foi a primeira capital, inclusive. Aí eu vi um outro Brasil. E estou falando isso de coração para vocês. É outra coisa. A Rocinha é um local muito carente. Eu sou carioca. Mas, para mim, aquilo era o ápice da pobreza. E, de novo, é carente, pessoas pobres, pessoas que precisam de ajuda. Mas, quando você vai no interior do Norte e do Nordeste, você vê um outro patamar de demanda social. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e afirmo para vocês, eu não vejo a Caixa de uma maneira que não seja estatal, porque ela é o braço social do governo e ela é exatamente quem consegue. Estou falando muito, né? Estamos chegando na parte mais final do programa e eu queria muito fazer um debate pronto com você, até porque as pessoas de casa gostam bastante. Então é agora, o momento do nosso debate pronto. Vamos lá? Pronto, presidente. Quando teremos inclusão bancária de 100% da população? É possível? 100% é um desafio enorme, mas nós bancarizamos 38 milhões de pessoas. Agora, todos os meses, novas pessoas precisam ser bancarizadas. Uma operação objetiva é o microcrédito. Então, nós temos o Caixa Tem, que é um aplicativo com 109 milhões de pessoas utilizando. E o que é importante? Fazer com que as pessoas utilizem. Elas estão utilizando porque recebem o benefício social do auxílio emergencial, mas uma operação de crédito, de microcrédito, que elas usem todo mês, vai bancarizar de fato. O senhor acredita que por causa da tecnologia, as agências bancárias estão com os dias contados? Não no Brasil. Acho que as pessoas têm que visitar Oeiras, Pacaraima, Tabatinga, uma série de localidades. Por exemplo, às vezes as pessoas demoram 10 horas para andar de barco. Não vejo nos próximos 5, 10 anos essa situação no Brasil. É um caminho. E qual foi o seu maior desafio à frente da Caixa? O maior desafio inicial foi romper e deixar claro que é um banco da matemática e, ao mesmo tempo, banco social. Muito obrigada. Agora eu vou passar a oportunidade dos meus colegas fazerem suas considerações finais. Estamos chegando ao final do programa. Vamos ter a consideração começando. Pode falar, por favor. Marina, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Rafael, obrigada aí pela dobradinha. E, presidente, muito obrigada. Obrigada aí pelas respostas, pelos esclarecimentos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Débora. Rafael, por favor, a sua consideração final. Acho muito importante a TV Brasil abrir esse espaço para que a gente possa aqui conversar com o entrevistado dessa maneira mais aberta, mais sincera. E quero agradecer você, Marina, quero agradecer a Débora e o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, por ter respondido aí as nossas perguntas todas. Antes de entrar no ar, eu falei para todo mundo que o programa vai muito rápido. Quando vocês menos perceberem, o programa já acabou. E aí eu estou aqui correndo com todos vocês. Então, por favor, presidente Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer, porque realmente é assim que é bom conversar, ter as dúvidas, as visões. Muitas vezes existem informações que são passadas que não são corretas. Então, de coração aberto, e é muito importante também para mim ouvir. Então, se eu puder falar aquilo que mais mexeu comigo, que mais mudou nesses 2 anos e meio, é ouvir. Ouvir as pessoas mais humildes, ouvir quem conhece mais, ouvir operações diferentes, para que a gente consiga melhorar a atuação da Caixa Econômica Federal, que com muito orgulho é o banco de todos os brasileiros. Muito obrigado por vocês três aqui e realmente eu gostei muito.
O Novo Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, da Débora Bergamasco e do Rafael Veleda. Eu agradeço também ao SBT e ao portal Metrópolis por liberarem a presença desses dois colegas queridos aqui com a gente. Muito obrigada para você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Obrigada sempre para as nossas intérpretes de Libras. E eu peço que você continue ligado nas redes do programa e prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Tenham todos uma ótima semana e até lá.